Convido você a abrir a palavra de Deus comigo lá no Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar sobre esse livro fantástico, um livro da Bíblia que é o meu favorito e que contém mensagens profundas espirituais para cada um de nós. E eu convido você a abrir na passagem do Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31. A minha versão diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Poucas pessoas sabem que existe uma história, existe um contexto atrás de cada livro das Escrituras. E que ao entender e compreender esse contexto, essa história que está por trás do livro, abre-se, descortina-se uma variedade de informações fantásticas, enriquecedoras e que nos ajudam a compreender de uma maneira muito mais eficiente, uma maneira muito melhor, a mensagem que o livro nos traz. E como a Bíblia ela não é um compêndio teológico, como a Bíblia não é um livro de teologia, a Bíblia foi escrita em uma diversidade de contextos, por uma diversidade de pessoas, um período grande de tempo. E a teologia se encarrega de fazer todo esse trabalho. Teologia com outras ciências como a arqueologia, o estudo das línguas originais da Bíblia e outros estudos científicos nos ajudam a remontar todo o contexto histórico e a compreender melhor essas mensagens fantásticas que a Bíblia nos traz. E hoje nós vamos mergulhar em uma história incrível. Nós vamos voltar no tempo e descobrir todo o contexto por trás do livro do Evangelho de João. Um livro fascinante. Esse livro, esse evangelho, ele difere dos outros evangelhos da Bíblia. Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas comumente são chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sim vem do grego, que significa mesmo, e ótico significa ótica, também do grego. E essa palavra significa que eles têm a mesma ótica, sinóticos. Porque a semelhança de narrativas, de estrutura, e esses três evangelhos são muito parecidos. Agora, quando a gente vai para o Evangelho de João, a mudança é drástica. E esse evangelho, ele não tem igual, ele é um livro que não tem paralelos na Bíblia. Inclusive, a maioria de nós pensamos que o livro do Apocalipse foi o último livro a ser escrito da Bíblia, mas não. Grande parte dos teólogos chegaram à conclusão que o último livro a ser escrito da Bíblia foi o Evangelho de João. Sendo João o discípulo mais novo, aquele que entrou para os 12, que era o menos experiente de todos eles, ele foi o último, o mais idoso dos discípulos, foi o último discípulo, a última pessoa que teve contato físico com Jesus a falecer. E por causa disso, ele teve um período muito grande para compreender todo o ministério de Cristo, aprofundar as suas reflexões, compreender cada palavra, cada ação, cada gesto do Salvador. E isso, ele então confeccionou uma obra de arte que chegou até nós. Com linguagem simples, o Evangelho de João usa poucas palavras, mas as suas ideias são extremamente profundas. E existem teses doutorais que são feitas em pequenos trechos deste livro e os debates intermináveis a respeito de ideias que são tão complexas para o intelecto humano devido à profundidade e aos temas que elas abordam, pois se esses temas eles se reportam ao Deus que é transcendente, infinito, obviamente esses assuntos seriam complexos
inteligíveis, são compreensíveis, mas ao mesmo tempo são infinitos, porque o nosso Deus tem essa característica. Lá no começo do Evangelho, nós não temos uma genealogia, nós não temos uma narrativa, pelo contrário. Parece que o evangelista, ele quis... Parece que o evangelista, ele quis reiniciar o relato bíblico, porque João 1 é muito parecido com Gênesis 1:1. E ele começa o livro dizendo, no princípio. E enquanto Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e algumas palavras depois, o livro de Gênesis nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, nós temos em João a presença do Verbo, da palavra, do Logos, de Cristo Jesus. E o evangelista diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. E quando nós comparamos Gênesis 1:1 com João 1:1, nós percebemos na criação, no Gênesis, no início de tudo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E João continua falando desse logos, desse verbo, dessa palavra, desse ser fantástico, a segunda pessoa da Trindade, porque na época, por ocasião da criação do mundo, ele não se chamava Cristo, ele não se chamava Jesus, era o Jesus Cristo pré-encarnado. E é interessante, existem muitas nuances, existem muitas mensagens, cada detalhe, cada tempo verbal, quando a gente percebe a forma com que João construiu, a ideia é que quando tudo surgiu e quando tudo foi feito, aquele que era a palavra, o Logos, ele já existia. E ele continua falando sobre Jesus, e agora ele diz, verso 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E o prólogo desse evangelho, que nós poderíamos chamar de introdução, que vai do versículo 1 até o versículo 19, nós poderíamos fazer, quem sabe, semanas e semanas de oração, apenas nesses versos. E parece que no prólogo ele resume e antecipa a maioria dos temas que ele trata no decorrer do livro, e depois, no decorrer dos capítulos, ele vai falando mais sobre metáforas como Jesus ser a luz do mundo, como ele ser vida, como Cristo ser a verdade. E todas essas metáforas nos ensinam lições espirituais fundamentais a respeito do que Cristo fez e do que ele deseja fazer por cada um de nós. E toda a teologia desse livro é fantástica, é intrigante, mas também muito interessante é o contexto histórico, o contexto literário também, mas principalmente todos os eventos que ocorreram por ocasião da escrita do livro. O livro foi escrito num momento de crise, e haviam basicamente dois tipos de crise. Uma crise que, assim podemos dizer, externa à igreja, uma crise na sociedade judaica, mas uma crise também interna, uma crise dentro da comunidade cristã. E nós vamos decorrer nossa mensagem estudando o Evangelho e discorrendo sobre essas crises. E ao final nós vamos compreender, então, por que foi o motivo do evangelista ter escrito esse Evangelho. E aí nós compreenderemos de uma maneira fantástica toda a mensagem que ele contém. Os cristãos do primeiro século, eles sofriam grande perseguição dos judeus. O cristianismo nasceu no seio do judaísmo. E até que o ano 70 depois de Cristo chegasse, os cristãos eles continuaram frequentando as sinagogas. Você percebe no livro de Atos, capítulo 3, João e Pedro indo ao templo.
E por muito tempo o cristianismo ele começou e se desenvolveu dentro do judaísmo. E dentro do judaísmo, o judaísmo era como que uma coxa de retalhos. Haviam vários grupos dentro do judaísmo. Haviam os judeus, os escribas, que eram uma classe de pessoas que eram profissionais em copiar os manuscritos bíblicos. Haviam também os fariseus, eles eram responsáveis pela educação religiosa do povo, eram líderes. Havia os saduceus era uma classe de líderes mais elevada. Os saduceus, para que nós possamos compreender, por exemplo, o sumo sacerdote era saduceu, e as pessoas mais influentes eram saduceus. O saduceu, ele poderia ser comparado com um cristão progressista, ou um cristão liberal dos nossos dias. O saduceu, ele não cria em todo o Antigo Testamento, nos 39 livros que ele contém, ele não cria na vida após a morte, ele não cria alguns fenômenos sobrenaturais, como anjos. Já os fariseus, eles eram conservadores, ultraconservadores, assim por dizer. Foi a classe responsável por criar toda a tradição judaica. Nós temos cerca de 613 mandamentos no Antigo Testamento. Em cima de cada mandamento desse, foi criado um comentário que é tido como judeu, quase que como inspirado, que é o Talmud. E o predecessor desse comentário foi a Halahá, né? Que era Jesus falava que era a tradição dos anciãos. Ele falava muitas vezes: olha, vocês negam as Escrituras, vocês negam a palavra de Deus por causa da tradição dos vossos anciãos. Isso foi criado com um bom motivo, com uma boa intenção. Os judeus foram mandados para o exílio em Babilônia porque desobedeceram às leis de Deus. E quando eles retornaram para Jerusalém, o grupo dos fariseus se tornou extremamente zeloso. E a gente vai compreender de uma maneira muito simples. Você já deve ter ouvido várias vezes na igreja que haviam mandamentos a respeito do sábado. No sábado não era permitido andar mais que 800 metros, no sábado não era permitido carregar peso, e uma série de outros mandamentos. Esses mandamentos não são bíblicos. Esses mandamentos, eles vêm exatamente da tradição dos anciãos, que se tornou a Halahá e depois se tornou o Talmud, e que chegou até nós nos dias de hoje. E essa tradição, o judeu não conseguia fazer diferenciação entre o que era a Bíblia, a palavra de Deus, e tradição de homens. E aí, quando Jesus precisava realizar um milagre, ele poderia fazer na sexta ou no domingo. Ele escolhia fazer quando? No sábado. E por que ele fazia isso? Porque Jesus era polêmico? Não. Porque Jesus tinha a intenção de ensinar, especialmente para o grupo de fariseus, que eles estavam distorcendo completamente o modo de guarda do sábado. E os fariseus entravam em constante embate com Cristo Jesus. Havia também dentro do judaísmo os remerobatistas, outros grupos menores, e dentro do judaísmo surgiu os nazarenos, que eram os cristãos. Quando a gente estuda o livro de Atos, a gente percebe que o cristianismo, nos seus primórdios, era tido como uma seita, e não era nada mais, nada menos do que um desses grupos dentro do judaísmo. Até que Jerusalém foi destruída. Pós-destruição de Jerusalém, os cristãos foram expulsos da sinagoga, e os cristãos foram forçados, assim por dizer, agora nos cultos de sábado, fazer suas próprias reuniões, erigir seus próprios templos e seguir independentes do grupo dos fariseus, que foi o outro grupo que sobrou também, oriundo do judaísmo. E os fariseus expulsaram os cristãos das sinagogas, e assim houve separação entre esses dois grupos. E depois a classe que se tornou mais predominante, a classe que se tornou mais líder no cristianismo primitivo, foram aqueles cristãos não de origem judaica, mas de origem gentílica. E os próprios judeus que foram expulsos de Jerusalém, eles foram se acomodando nas outras igrejas de origem gentílica. E essa crise, ela foi fundamental para que o evangelho tanto fosse escrito, quanto para que as pessoas entendessem e compreendessem a mensagem que nele está. Estratégia missionária de Paulo era muito interessante, porque quando Paulo ele ia pregar o evangelho em uma cidade,
ele procurava primeiro a sinagoga judaica. E ali ele pregava, fazia alguns convertidos, e depois, então, essas pessoas saíam da sinagoga e ele formava um núcleo cristão, em qualquer cidade que ele fosse. E os fariseus faziam com que esse grupo de judeus que aceitaram a Jesus fossem expulsos e perseguidos. Agora imagine você está acostumado a frequentar a igreja com a sua família, de repente você aceita uma mensagem que vem de Deus, agora você é expulso dessa igreja, agora você é tratado como um herege, agora você é proscrito, você é colocado à margem e toda aquela paz, toda aquela alegria, toda aquela experiência e convivência que aquelas pessoas tinham na igreja ou na sinagoga da época deles, estava acabada porque aquelas pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador. E essa crise externa foi exatamente essa perseguição que os judeus realizavam contra os cristãos, que estava em alta por ocasião da época em que o Evangelho de João foi escrito. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a crise interna. E essa crise se trata da morte iminente do apóstolo João. Mas por que isso seria uma crise? Porque João foi o último apóstolo que teve contato físico, que andou com Jesus, que tocou, que ouviu as palavras, os ensinamentos de Jesus. E exatamente por ser o discípulo mais jovem, como eu disse há alguns minutos atrás, ele foi o último dos discípulos que permaneceu vivo. A maioria dos discípulos morreu martirizado. Pedro, por exemplo, morreu crucificado de cabeça para baixo. Outros foram decapitados. O apóstolo João, até houve uma tentativa de assassinato, ou mais de uma que se tornou famosa na tradição da igreja e chegou até nós, através dos pais da igreja, foi que João foi jogado vivo num caldeirão de óleo fervente. E, embora ele tivesse sido colocado dentro desse caldeirão fervente, aquele óleo fervente ele não o afetou, não o machucou, e depois ele foi tirado de dentro daquele caldeirão sem nenhuma lesão, sem nenhum ferimento. E então os signatários romanos desistiram de matar João, porque João quase que tinha como que um corpo fechado, ele era quase que indestrutível, imortal, porque houve também outras tentativas. E aí ele foi exilado na ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse. E depois, então, ele saiu dessa prisão, dessa ilha-prisão, e escreveu o Evangelho. João, nós não temos certeza da idade, tinha cerca de 90 e 100 anos, por aí. E a morte dele poderia representar um problema muito grave, um problema interno para a igreja. E agora nós vamos compreender. Vamos para o capítulo 21 do Evangelho, verso 1 em diante. Se houver como alguém conseguir um copinho de água para mim, por favor, eu agradeceria. João 21, verso 1 em diante. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar Tiberíades. Foi assim. Verso 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Verso 3. Vou pescar, disse-lhes Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam, não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles poderiam ter pensado, mas passamos a noite inteira aqui pescando. E perceberam que havia algo de especial naquele homem e obedeceram. Eles lançaram e a rede ficou tão cheia que eles não conseguiram nem recolher direito aquela rede cheia, infestada de peixes. Verso 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, é Jesus. E Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa,
pois a havia tirado, lançou-se ao mar, foi em direção a Jesus, né? Verso 8, os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Verso 9, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Interessante. Jesus já havia feito uma fogueira, já havia colocado o peixe, e o peixe que eles comeram não fazia parte daquela grande quantidade que foi pescada. Verso 10, disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E ali, junto com aqueles peixes que já estavam na fogueira, foram colocados outros peixes também que foram pescados. Verso 11, Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha cerca de 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhes, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ele ressuscitou dos mortos. Verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Mais do que estes? E disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. E assim Jesus fez por 3 vezes. Assim como Pedro havia negado a Jesus 3 vezes, Jesus confirmou a Pedro 3 vezes, fazendo com que Pedro dissesse que amava a ele. Verso 17, pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez. E disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Jesus disse, cuide das minhas ovelhas. Verso 18, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E quando Jesus disse isso, estava dizendo que Pedro estava antecipando a informação de que Pedro seria crucificado. Verso 19, e Pedro entendeu essa informação. E verso 19, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse, siga-me. Verso 20, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Verso 21, quando Pedro o viu, perguntou ao Senhor, e quanto a ele? Pedro, naquele momento que recebeu aquela notícia chocante, estava ainda assimilando aquela informação e ele olha para João, que era o discípulo amado, e pergunta, e esse aí? O que vai acontecer com ele? Verso 22, respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. O que Cristo estava querendo dizer? Pedro, se eu quiser que João fique vivo até o momento que eu volte a essa terra, isso não pertence a você. Você não aprendeu quando eu disse para você que você iria me trair e você ignorou a informação e por causa disso depois você me negou 3 vezes e agora você acabou de me declarar o seu amor por mim 3 vezes? Então, Pedro, ouça as minhas palavras. Aceite o seu destino, você morrerá, martirizado, crucificado. Mas não se preocupe o que vai acontecer com João. O futuro dele pertence a mim. Aí, verso 23. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer enquanto Jesus não voltasse. E era exatamente essa crise que a igreja estava vivendo. Cristo pediu que o evangelho fosse pregado, espalhado por todo o mundo. E a missão ainda não havia sido completada. E, ao mesmo tempo, João, ele estava chegando ao final da sua vida. E, de maneira errônea, mas havia se espalhado essa notícia, essa tradição de que Jesus voltaria antes de João morrer. E João sabia que ele iria morrer e Jesus não iria voltar imediatamente.
E então ele escreve o Evangelho de João para preparar a igreja para essa decepção tremenda, esse choque que iria trazer a morte de João e o delay, a demora do retorno de Jesus. E uma leitura detalhada do Evangelho nos ensina algo fantástico. Quando você olha para os milagres do Evangelho de João, eles nem são chamados de milagres, eles são chamados de sinais, e são apenas 7. E em nenhum deles, Jesus usa o toque. Em nenhum deles, Jesus usa o artifício físico. Eles são realizados apenas pela palavra e pelo poder de Jesus. E agora, depois de tantos anos, João escreve um evangelho e a presença física de João logo deixaria de estar ali com os discípulos, mas ele queria ensinar para a igreja, ele queria ensinar para as pessoas que a palavra de Cristo Jesus tem tanto poder quanto o toque. João havia tocado a Jesus. João havia se reclinado ao peito de Jesus. E isso era algo muito especial. Mas algo tão especial quanto era a Bíblia, era a palavra de Deus, que estaria com a igreja, mesmo depois da partida de João. E a mensagem central do Evangelho é essa: a palavra escrita. As Escrituras, elas têm tanto poder quanto o toque. Elas têm tanto poder quanto a presença. Mesmo que todos os discípulos tenham morrido, mesmo que Jesus ainda não tenha voltado e nós não tenhamos a presença física perto de nós, nós não podemos ver e tocar a Jesus, mas as Escrituras, a palavra de Deus, tem tanto poder quanto a presença física de Cristo entre nós. Nós pensamos que o céu será fantástico, porque estaremos ao lado de Jesus durante toda a eternidade, e isso será, sem dúvidas. Mas será que nós temos aproveitado o nosso tempo nos dias de hoje, quando nós temos as Escrituras, são tão eficientes e poderosas quanto a presença física de Cristo? Você tem aproveitado, você tem estudado, você tem se dedicado à palavra de Deus? A pergunta que fica ao nosso coração e à nossa mente: se nós não temos prazer, se nós não investimos tempo com a palavra escrita, será que nós faremos isso com a presença física de Jesus? Que essa reflexão fique em nossa mente, em nosso coração, que no dia de hoje nós possamos cada vez mais nos dedicar ao estudo da palavra e saber que ela tem poder. E que se nos aprofundarmos nela, se nos dedicarmos ao estudo dela, quando Jesus voltar, isso será em breve, nós teremos a presença física dele também ao nosso lado por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele te proteja.